ajudar o nosso agricultor perante as instituições bancárias, né? Eu sei que o agricultor ele trabalha muito, coloca o seu patrimônio em risco, né? E agora vem essa estiagem. Interessante, são dois momentos distintos. Nós tivemos agora há pouco tempo, em maio do ano passado, uma grande enchente, muita chuva, muita água, e por incrível que pareça, agora é estiagem, né? Mas vamos seguir em frente, né? Nós estamos dando a nossa colaboração para que a gente possa, de uma maneira ou outra, ajudar o nosso produtor rural. Explicando, prefeito, a partir dessa assinatura, os próximos passos. Agora nós entregamos documentos para a Defesa Civil. A Defesa Civil vai fazer todos os trâmites legais, para publicação e, ao mesmo tempo, homologação desse decreto, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Sendo publicado, já está realmente oficializado, né, dando publicidade ao decreto de emergência. Os agricultores já podem se dirigir às instituições bancárias para buscar o seu auxílio, a sua ajuda para a sua produção. É realmente um momento difícil novamente, né? Rio Pardo ele vem passando por momentos difíceis nos últimos anos. Vimos comentando aqui fora do ar, né, a questão que nós sofremos pela seca, né? E já são aí, se a gente somar, 5 verões, né? Problema de seca, problema da enchente, decretamos estado de emergência por granizo também nesse período. Então, a gente tem uma situação difícil ligada ao meio rural do município e também ao município como um todo, né? Porque a agricultura representa em torno de 57% de tudo aquilo que é arrecadado aqui no município, né? Então, isso com certeza impacta na cidade e vai impactar também nas finanças da prefeitura, né? E no agricultor, principalmente, que é um dos que mais vem sendo afetado diretamente, né? Agora, novamente, então, pela falta de chuva, a gente fez os levantamentos através do Conselho Municipal Agropecuário, né? A importância de todas as entidades que se reúnem mensalmente, e nos últimos meses a gente vinha se reunindo praticamente toda semana para acompanhar a situação da evolução da falta de chuvas, né? Então, lá desde o dia 1º de novembro, o nosso levantamento até os dias atuais apontou um déficit em torno de 45% a menos de chuva no município. Então, isso não tem como não afetar as nossas culturas, né? Nesse período, a gente tem culturas bastante importantes, como a cultura da soja, né, que abrange a maior área territorial do município, em torno de 75 mil hectares. Nós temos a cultura do milho, a cultura da melancia, nós temos a cultura do arroz, né, temos a pecuária de corte, pecuária de leite, e não é só a falta de chuva, né? A gente também está com um problema muito grande relacionado às altas temperaturas. Então, a planta sofre pela falta de água e também pela alta temperatura, isso afeta ela mais ainda, né? E os animais, por exemplo, no gado de leite, os nossos animais, a grande maioria deles são gado de origem europeia, né? Jersey, holandês, então são animais que não são adaptados a temperaturas na casa de 40 graus, então eles são impactados pelo estresse calórico, que a gente chama isso. Leva à redução da produção de leite, impacta o nosso agricultor, né? No caso do gado de corte, como falta chuva, não se desenvolve a pastagem como deveria, então esses animais deixam de ganhar peso, a gente chama, né, de desfrute do período, né? Então reduziu o ganho de peso dos animais, houve emagrecimento, tivemos problema de falta de água em vários campos, então os produtores tiveram que tirar os rebanhos desses campos e colocar em outros campos, então acaba que a concentração é maior num campo só, e aí já tem pouco pasto e vai ter um problema ainda maior, porque são mais cabeças para se alimentar. Também tivemos problema, falando sobre a relação da água para irrigação, né? A gente é banhado aí pela bacia do Rio Pardo e o Jacuí é um rio bastante grande, então não temos tantos problemas, mas o Rio Pardo, devido à enchente, ele está numa condição que não se encontram poços, né? Então a gente não tem aquele armazenamento grande de água. Para de chover alguns dias, o nível rapidamente baixa. A gente teve alguns agricultores sofrendo para conseguir irrigar suas lavouras, né? E não só pela falta de água, mas também como a temperatura está muito alta, muitos agricultores com problema de como eles irrigam uma área grande, essa água não conseguia chegar em todos os quadros, né, porque acaba evaporando devido à alta temperatura, então isso também gera problema. E na soja, como eu falei, é uma das culturas que pegou todo esse período, né? Nós temos o plantio aqui desde o final de outubro, né, até a virada do ano, então pegou bem o período da falta de chuvas e é uma das culturas que mais vai ser afetada, né? A gente decidiu, enquanto conselho, aguardar essa última chuva que nós tivemos, que foi aí na média de 50 até 70 milímetros em alguns lugares, para ver se nós teríamos recuperação ou não. E, infelizmente, o que a gente observou é que não se teve um prognóstico muito bom, né? Mesmo com a chuva, as plantas já estavam afetadas, a planta ela tem um ciclo, né, de dias,
Então, se não chove, ela fica com o ciclo travado, parado, mas quando chove, ela não vai recuperar aquele tempo perdido. Ela só vai tentar, a partir dali, finalizar o seu ciclo, né? Então, a gente observou que as lavouras já tinham um prejuízo já concreto, né? E aí, nesse levantamento, a gente chegou aí na casa dos pouco mais de 210 milhões. O Pardo tem um orçamento na casa de 210 milhões, né? Então, o que a gente estimou de perda até agora já bate com o orçamento total da Prefeitura Municipal, né? Então, a gente vê o impacto que isso vai causar aqui no município. E aí o decreto de emergência é um dos primeiros passos que a gente tem para tentar ajudar um pouco esses agricultores. A gente tem que agora, né, acreditar que ele vai ser homologado pelo governo do estado e também pela União, para que venham políticas públicas para que esse agricultor possa renegociar suas dívidas e também, o mais importante ainda, ele ter condição de financiar as próximas safras, porque não é só ele renegociar a dívida com o banco. Porque muitas vezes ele renegocia e o seu crédito lá, ele não tem mais capacidade de endividamento, né? Então ele precisa renegociar e ainda ter uma política pública que libere para ele a capacidade de ele se endividar com um novo crédito da próxima safra, que a gente vem acompanhando as entidades trabalhando com a securitização, né? Que seria uma forma de apoio do governo para esse agricultor poder financiar suas próximas safras, porque senão a gente, e o Pardo, a grande maioria dos nossos produtores financia suas lavouras, né? Principalmente nas grandes culturas. Se nós não tivermos essa condição de financiamento, a tendência é o impacto ser maior ainda nas próximas safras, né? Tem muita área deixaria de ser plantada, porque os produtores eles não têm aquela sobra de recurso. A sobra de recurso do agricultor nesses anos de seca, enchente, ela se acabou, né? Então ele precisa do banco agora para conseguir financiar e assim a gente seguir com a roda girando, que nem a gente chama. É trazermos, através do nosso grande trabalho de continuação, porque falamos aqui alguns instantes atrás, o 8 de março está chegando e a mobilização continua. Logo depois, dia 14, em Não Me Toque, audiência pública, e a nível de Estado com a nossa FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, com uma equipe sediada em Brasília, as audiências. Os diálogos são diários a respeito de encontrarmos uma forma, e estamos com esta pauta organizada para que realmente ela venha de encontro a estar ajudando os nossos agricultores a negociar suas contas, a securitização e condições de continuar com esse trabalho no meio rural, que é o que mais importa para nós todos.